Fala aí, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso 187º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Lamentações, capítulo de número 3 com vocês. Versículo 20 e 21, que diz assim: Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu só queria ler esses dois versículos com vocês, que a palavra de Deus, ela sempre nos coloca numa situação de memorial e de lembrança. Se você for olhar os próprios textos em si, dos reis, as crônicas, os profetas, a direção para Moisés, por exemplo, de escrever as coisas. Em vários momentos na palavra você vai ver o Senhor dando instrução para escrever, para criar memoriais, para escrever e transmitir essa memória para as outras pessoas. O próprio apóstolo Pedro vai falar na sua carta: prega a palavra para homens fiéis que serão capazes de transmitir para outros homens fiéis. Então existe sempre essa transferência, essa criação de memórias. E aqui no texto de Lamentações de Jeremias, ele fala sobre memórias ruins, sobre lembranças ruins do que ele estava vivendo e que viveu ao longo dos anos. E ele fala: eu lembro dessas coisas e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas eu lembro também do que pode me dar esperança. E aí ele vai falar: graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, porque suas misericórdias duram para sempre. O desejo do meu coração é que você aprenda a criar memórias. Você aprenda a realmente se dedicar a criar boas memórias. Porque de más memórias, de memórias ruins, a gente já tá cheio, né? A gente já tem muita coisa ruim gravada na nossa mente, né? Tava me lembrando esses dias que quando perdemos pessoas importantes e que marcam a história, por exemplo, da sociedade ou da nossa família, a gente lembra exatamente o dia em que recebemos a notícia e quando era ou onde estávamos. Quando, por exemplo, você pensa em Ayrton Senna, né, os 30 a mais aí vão saber. Onde você estava quando a notícia dele, né, ter batido o carro lá e perdido a vida, onde você estava? Muito, assim, a grande maioria das pessoas vão se lembrar onde eles estavam. Né? Ou o 11 de setembro, por exemplo, onde você estava quando apareceu na televisão lá as torres pegando fogo. Você também vai lembrar onde você estava, sabe? Momentos marcantes que marcaram a nossa história, a nossa vida. Assim, de uma maneira tão profunda que a gente consegue lembrar do dia, como é que tava, o clima, quem tava com a gente, qual hora do dia que era, sabe? A gente consegue lembrar essas coisas porque são coisas que marcaram a nossa história de uma maneira muito profunda. De uma maneira muito profunda. Por outro lado, quando a gente olha para coisas boas, é como se a gente não conseguisse lembrar. É como se as coisas ruins marcassem muito mais. É como se as coisas ruins traumatizassem a nossa alma de alguma maneira. Isso ficasse gravado ali no core, no centro do nosso ser. Por isso que o desejo do meu coração hoje é te convidar nesse vídeo a criar memórias verdadeiras, boas, não as ruins. Memórias boas.
a tentar fazer de tudo para que você tenha memórias boas que sejam melhores e superiores às ruins. Eu não sei se eu consigo ser claro, mas é como, por exemplo, o nascimento do meu filho, o meu casamento com a minha esposa, o dia que eu conheci minha esposa. Eu lembro do dia que eu conheci minha esposa. Ela tava linda, meu. Ela continua linda. Cada dia mais linda. Mas o ponto é que existem bem menos coisas boas na nossa vida que nos marcam do que coisas ruins. A gente consegue lembrar muito mais de coisas que marcaram a nossa alma de uma maneira não tão boa do que lembrar das coisas que realmente fizeram toda a diferença. Eu lembro do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu lembro do meu batismo. Eu lembro da minha primeira pregação. Eu lembro dessas coisas. Então eu quero te chamar hoje a lembrar das coisas boas. Se é que você consegue. Sabe? Parar ali no tempo por um momento. Começar a lembrar das coisas boas. Dos dias bons, dos momentos bons. Nascimento de um filho. Um casamento. Um almoço importante. Um brinquedo que você ganhou. Um brinquedo que você deu. Um dia no parque. Um passeio. Uma viagem. Oportunidades que você teve de realmente experimentar a vida, a alegria, experimentar as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós quando nós nem percebemos a presença dele. Sabe, é pensar nas coisas boas, nas boas memórias e se preparar para construir novas. Assim, parece que a gente está muito preparado para o mal, parece que a gente está muito preparado para a tragédia, a gente está muito preparado para o que pode acontecer de ruim. A gente está muito preparado para ver é a política, ah, é a Copa, ah, é isso, é aquilo. A gente vive tanto numa rotina de, de maldade na sociedade que parece que a gente está na expectativa de algo ruim acontecer de novo. E de novo, e de novo. Não, parece que a gente não tem mais o foco em criar memórias boas com a nossa família, com a nossa casa. Parece que a gente perdeu o foco de realmente fazer os momentos valerem a pena. Sempre tem alguma discussão, sempre tem alguma briga, sempre tem alguma coisa que está faltando, sempre tem algum motivo de reclamação, sempre tem algum motivo de ficar ali entediado, sempre tem um motivo ruim, que na verdade não é tão ruim, mas é a gente que enxerga como um motivo ruim, como por exemplo, não vai ter Wi-Fi. Sabe, muitos jovens hoje, o primeiro pensamento deles é: vai ter internet lá? Eles não conseguem viver sem. Então, precisamos aprender ou reaprender a criar memórias. Memórias sólidas, que transformam a nossa vida, que ficam por lá e falam: olha, te lembram do propósito, te lembram do que o Senhor deu para você, te lembram de um livramento, te lembram de como você é abençoado, te lembram de como você chegou até aqui, te lembram. Lembranças verdadeiras e que nos impulsionam a criar novas, que serão tão poderosas e tão mais abençoadoras quanto as que passaram. Tudo isso para a glória do Senhor. Porque fato é que em talvez 2 gerações,
talvez 3. Ninguém vai lembrar do nosso nome mais. A não ser que você seja muito famoso, a não ser que você seja uma lenda, a não ser que você seja alguém extraordinariamente conhecido. Que também muita gente conhecida, depois de 2, 3 gerações, ninguém fala mais. Mas é de fato que em 50 anos, ninguém vai lembrar de tu mais. 100 anos, ninguém vai lembrar da gente mais. Porque a gente não deixou legado suficiente. Então, pense sobre isso. E cultive memórias que realmente... Lembre das memórias passadas e cultive novas memórias. Para que você esteja em uma constância de bons momentos, momentos felizes, momentos satisfatórios, momentos que realmente marcam a sua vida. Porque é isso que eu vou estar fazendo na minha. Tá certo? Porque graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias duram para sempre. Grande é a sua misericórdia. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.